Está aqui comigo no estúdio Débora Anunciação Cunha, ela que é professora da UNEB. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Falar de alfabetização é um assunto que você domina, né, Débora? É um assunto que é apaixonante. Há mais de 30 anos eu venho trabalhando com alfabetização, formando professores, e é algo que me realiza como pessoa, como profissional. Queria que você falasse da importância da alfabetização nos dias de hoje. Olha, a nossa realidade hoje é uma realidade bastante complexa, né? E talvez por isso mesmo a Unesco resolveu criar esse dia há quase 60 anos atrás, né? No intuito de fortalecer as ações para a alfabetização, considerando a importância de o sujeito saber ler, escrever, se comunicar, para que exerça a sua cidadania em plenitude. Não é possível que haja um cidadão pleno sem que ele domine a leitura e a escrita. Você falou de domínio, mas quais os principais obstáculos hoje em dia para esse cidadão conseguir de fato esse domínio? São muitos os obstáculos, né? E aí eu vou listar alguns, não em ordem de prioridade, mas alguns que eu considero importantes. Então, por exemplo, o acesso à escolarização desde a educação infantil. Então, a educação infantil ainda não está universalizada. E quando a criança chega à escola aos 7 anos, sem que tenha passado pela educação infantil, ela não desenvolveu ainda determinadas habilidades e condições para que o processo de alfabetização se dê de uma forma mais rápida. E isso tem contribuído para atrasos, né? Por outro lado, nós também podemos colocar aqui os investimentos na área de educação, que eles precisam ser investimentos, a meu ver, voltados para essa escolarização inicial. A formação de professores, que precisa valorizar a formação do professor alfabetizador, que ainda é um tabu de certa forma. Exatamente. Dentre outras questões, né? De acesso à cultura, de acesso à informação, das condições da escola, para que esse processo se realize de uma maneira que venha a dar a essa criança essa condição de se alfabetizar na idade certa, digamos, né? Então, não é admissível que crianças aos 10 anos, aos 11 anos de idade, ainda não estejam alfabetizadas, e isso vem acontecendo em larga escala no Brasil. A gente escuta muito falar sobre analfabetismo funcional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do que se trata. O analfabetismo funcional é uma condição em que a pessoa, ela consegue até decodificar os sinais gráficos, ela consegue ali ler com dificuldade palavras, frases, mas ela não compreende o que leu. Então, eu costumo dizer, leu e não compreendeu é analfabeto. Então, nós precisamos garantir que os processos de alfabetização levem a criança a decodificar o escrito, compreendendo o que está lendo, para que ela possa ampliar a sua condição leitora. Hoje nós falamos muito no letramento. Então, o que é o letramento? É exatamente essa condição de a criança conseguir ler diferentes gêneros textuais. Então, uma coisa é saber ler, outra coisa é saber ler um jornal, saber ler uma fábula, saber ler uma receita, saber ler, sabe, essa infinidade de gêneros que nós temos hoje, sobretudo também com a chegada da internet, dessas informações que estão acessíveis aí na rede e que muitas vezes as pessoas acessam, mas não sabem escolher a informação, não sabem ou não sabem aproveitar isso que nós temos hoje disponível para o benefício próprio, para o benefício social, né? Essas questões todas aí. É uma condição que é muito comum encontrarmos pessoas nessa situação? Sim, sim. Hoje, dentro das escolas, que é um agravante, né? Nós temos aproximadamente 30% das crianças analfabetas funcionais no final do 5º ano do ensino fundamental. É muita gente. Se nós colocarmos aí a população adulta, isso se amplifica. Especialmente no estado da Bahia. A Bahia é um dos estados em que o analfabetismo ainda impera, sobretudo o analfabetismo funcional. E nós precisamos pensar formas de possibilitar
o acesso dessas crianças e dos adultos também a esse mundo da leitura e da escrita, que é um mundo maravilhoso, né? Você chegou num ponto importante que precisamos pensar. É um todo, é um conjunto, né? Políticas públicas para inserir essas crianças a um conhecimento pleno, né? Para chegar no final da vida ter de fato esse conhecimento. Ao seu ver, como professora que acompanha tanta gente estudiosa nessa área, o que poderia ser feito em relação a políticas públicas para a gente avançar nesse sentido? Nós temos tido algumas iniciativas públicas, né? Algumas políticas de formação de professores, etc. e tal, mas ainda incipiente. É preciso que haja um projeto maior, mais bem pensado, que considere as necessidades locais, regionais. Não adianta um processo formativo que seja o mesmo para o país inteiro. O nosso país é muito diverso. Nós temos diferentes necessidades. Então, é preciso pensar. Aqui no Nordeste, aqui na Bahia, aqui na região oeste da Bahia, que crianças nós temos, que pessoas nós temos, que necessidades nós temos, como está a formação dos nossos professores. Então, é preciso investir na formação de professores, é preciso investir na qualidade da escola, no espaço da escola. Há escolas que não têm bibliotecas. Então, como é que nós vamos desenvolver a leitura das crianças se a escola sequer tem uma biblioteca? Então, essas políticas, elas precisam pensar nesses princípios gerais, mas possibilitar que elas se realizem lá na ponta, atendendo essas necessidades que são próprias de cada região, cada estado, cada município até. A UNEB ela tem alguns trabalhos voltados para a questão da alfabetização, né? Sim, sim. A UNEB já vem desenvolvendo trabalhos há mais de 30 anos aqui na região. E nós temos um projeto em especial, que é um projeto que deu muito certo. É uma parceria entre a UNEB, a Prefeitura Municipal de Barreiras e a Associação Betel, que fica na Vila Rica. Então, é uma escola que vem atendendo, em média, 180 crianças por ano. E essas crianças, ao final do primeiro ano, a grande maioria delas, aos 6 anos de idade, elas chegam, ao final do ano, lendo e escrevendo textos. E isso é algo maravilhoso, sabe? Isso é uma realização. Então, os professores, eles são formados, eles são instigados a estudar, né? A produzir uma prática pedagógica que esteja em consonância com a necessidade que se coloca todos os anos. Então, nem sempre nós temos uma turma no ano seguinte igual à turma que estava esse ano. Então, é um projeto consolidado, é um projeto que vem dando certo e nós estamos, inclusive, no momento de produzir material orientativo para os professores. Creio que até o ano que vem esse material estará pronto e à disposição daqueles que têm interesse nessa área. Queria muito agradecer sua participação, né? Parabenizar por esse projeto, é muito importante, principalmente para aquele pessoal que mora ali na Vila Rica. E muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade, pela valorização que a TV Câmara tem dado à educação e, em especial, no dia de hoje, a esse Dia Internacional da Alfabetização. Esperamos que a alfabetização, o professor alfabetizador, seja visto de forma mais específica, mais especial pelos nossos gestores.